Olá, irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Continuando aí o nosso projeto sobre a rocha, hoje nós vamos ver o capítulo 4 da primeira carta de Pedro. E neste capítulo, ele começa, ou ele diz algo muito importante para a sua vida, para a minha vida, para todos os cristãos. Ele vai jogar por terra o chamado triunfalismo cristão. Essa doutrina ou essa crença que é contrária à palavra de Deus, ela prega que o cristão jamais experimenta o fracasso. Ao contrário, ele é vitorioso em todas as coisas, inclusive sobre as doenças e inclusive sobre as dificuldades financeiras. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou, não é isso que a Bíblia diz em seu contexto. Jesus disse que neste mundo nós enfrentaríamos aflições. E da mesma forma que ele sofreu em seu corpo ou na sua carne, Pedro vai afirmar nesse capítulo 4 que nós também sofreremos insultos, injúrias, provações e até mesmo a morte física enquanto estivermos neste mundo. Por que existe toda essa adversidade? Por que todo esse sofrimento contra o Evangelho ou contra os cristãos? Porque a mensagem de Jesus Cristo, ela segue na contramão do mundo. Como eu vi esses dias numa palestra, nós somos uma comunidade de contraste. Ou seja, nós contrastamos a mensagem de Jesus. Ela é contraditória em relação aos valores e às práticas do mundo. Por isso, preste bem atenção, quando nós decidimos firmemente seguir a Cristo, obedecer aos seus mandamentos, fazer a sua vontade, nós precisamos rever as nossas prioridades e mudar totalmente o nosso estilo de vida, o nosso comportamento. O que caracterizava a nossa vida, ou o que caracteriza a vida daqueles que não conhecem a Jesus, segundo Pedro, libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras e idolatria. Todas essas coisas não devem fazer parte da vida do cristão, porque são coisas que são típicas dos pagãos, daqueles que vivem em pecado, daqueles que não nasceram de novo e não foram transformados. Pedro diz que, como o fim está próximo, nós já estamos nos últimos dias, qual é a conduta então que se espera, que Deus espera de todo aquele que é discípulo de Jesus Cristo? Ele deve ser criterioso, deve ser sábio, deve viver com prudência. Ele deve permanecer sempre sóbrio, sempre alerta, em vigília. Ele deve se dedicar muito à oração. Ele deve amar sinceramente os seus irmãos. Ele deve ser hospitaleiro. Ele deve exercer o dom ou os dons que recebeu de Deus, do Espírito Santo, para servir ao corpo de Cristo, ao reino. É por meio dessas coisas, segundo Pedro, que o nome de Deus é glorificado e que os seus propósitos são cumpridos neste mundo. E a partir do verso 12, Pedro vai ainda mais longe. Olha o que ele diz, irmãos, com relação ao sofrimento. Não se surpreendam, cristãos, não se entristeçam e não se envergonhem com todas as adversidades que vocês estão enfrentando ou que vocês irão enfrentar neste mundo. Ao contrário, glorifiquem a Deus por serem cristãos. Deem glória a Deus. Alegrem-se, ele diz, por vocês participarem dos sofrimentos de Cristo. Sintam-se felizes, porque o Espírito Santo repousa sobre vocês e ele lhes dá o seu poder e a sua graça para vocês perseverarem. Irmãos, o sofrimento serve para Deus purificar a sua igreja, para Deus tornar a sua igreja mais santa, cada um de nós mais santos, mais parecidos com Jesus. Por isso,
Se nós estamos sofrendo injustamente, de acordo com a vontade de Deus, nós devemos confiar a Ele a nossa vida e confiar e continuar praticando o bem, continuar na prática do bem. Segundo Pedro, no dia em que Cristo voltar e for glorificado, vier em glória, nós também exultaremos com grande alegria. Esse sim é o nosso maior triunfo. Essa sim é a nossa grande vitória. Por ora, nós continuaremos passando por aflições e enfrentando o sofrimento. Mas a nossa recompensa vem porque Deus é fiel. Guarde bem isso. Deus te abençoe. Um grande abraço.